No vídeo de hoje nós vamos ver qual o verdadeiro nível de poder do Yamato e qual vai ser o nível dele quando ele entrar para os Chapéus de Palha. Vamos ver o porquê o Barba Branca não foi vingar o Oden, sendo que ele mandou o Ace vingar o Sat. Vamos ver se o Garp realmente conseguiria matar o Akainu na guerra de Marineford e como que os piratas conseguem sair da Grand Line, sendo que o único local, a única maneira é pelo Calm Belt. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, hoje eu tô aqui para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Agora vocês têm esses dois locais para mandar perguntas, pode até repetir nos dois que a chance da sua pergunta aparecer aumenta. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist de Sogeking Responde e eu recebo muita pergunta que eu até já respondi. Então dá uma olhada nessa playlist aqui que eu já posso ter respondido a sua pergunta e se ainda não, continua mandando que uma hora ela pode aparecer nesse vídeo. Antes do vídeo começar, já deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal se for novo aqui e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pegar uma do Instagram que foi mandada pelo Cheats do Luffyzera. Ele perguntou: Sogeking responde, se lembra que o Teach falou pro Luffy lá na prisão que ele disse que o quanto o seu Haki melhorou? Mas e aí, por que o Teach falou aquilo que o Luffy não tinha usado o Haki do armamento e nem da observação? Será que isso bate com a teoria de que o Luffy e o Zoro descobriram que o Teach não era humano? Até falaram, eles parecem estranhos. Será que isso bate de frente com a teoria de que o Teach tem 3 irmãos dentro do seu corpo? Bom, mano, pra você entender o que o Teach falou, você tem que lembrar que o Haki é um poder espiritual que todas as pessoas têm ou todas as pessoas emanam, mas elas acabam correndo risco ao tentar dominar esse poder. Então o que o Teach falou pro Luffy foi que a sua aura, ela estava muito mais forte do que quando eles se encontraram a primeira vez. E é essa aura ou esse poder espiritual que a gente, quando controla, pode se utilizar como armadura, como observação e como conquistador, que no caso é o Haki do Rei. Então essa aura que o corpo emana naturalmente, foi ela que o Teach leu para dizer que o Luffy estava mais forte. A aura dele de agora era mais forte do que quando eles se encontraram a primeira vez. E é por isso que o Teach disse que o Luffy estava utilizando ou estava com seu Haki mais forte, sem ter utilizado tanto armadura quanto observação. Não tem nada com o Teach ter 3 personalidades, ele ser um monstro ou algo do tipo. É só a aura que o Luffy emana. Almirante Roxas perguntou: Mano, eu tenho uma dúvida desde que vi a fera pela primeira vez. O Kaido seria mais fraco sem o seu fruto? Ele perderia seu título de criatura mais poderosa do mundo? Ele seria fraco como o Jack? Ele viraria um lixo ou mesmo assim, sem o seu fruto, ele ainda seria um inimigo muito formidável? Mano, eu queria saber por que o Kaido é a criatura mais poderosa do mundo. Qual a verdade por trás da sua alcunha? Afinal, no X1 sempre aposte em Kaido mesmo? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, o Kaido é a criatura mais forte do mundo de One Piece, porque nem terra, nem mar e nem ar tem uma pessoa, uma criatura que é mais forte que ele. Ele é tanto o homem mais forte do mundo de One Piece quanto a criatura mais forte do mundo de One Piece. Isso até o momento da história, porque não teve outro personagem que desafiou ele e conseguiu vencer num X1. E eu acredito que nem o Luffy vai conseguir, porque a gente não consegue imaginar o Luffy num X1 vencendo o Kaido. Pode ser que no final da batalha entre eles dois seja um X1 e o Luffy consiga vencer, mas desde o início até o final, não tem como o Luffy conseguir vencê-lo no X1. E mesmo que o Kaido perca a sua Akuma no Mi ali, que ele não se transforme mais em um dragão, ainda assim eu acredito que ele vai continuar sendo o homem mais forte do mundo de One Piece, já que o Barba Branca morreu e que o Shanks não desafia ele diretamente para um
duelo. Eu acredito que o Shanks poderia vencê-lo, mas o Shanks não desafia ele porque o Shanks simplesmente não quer. Então é por isso que o Kaido é a criatura mais forte do mundo de One Piece. E ele não seria fraco sem a sua Akuma no Mi, não. Agora, sobre o ditado do Kaido de 1x1 aposte no Kaido, a gente tem que mudar um pouco esse ditado depois da batalha do Kaido contra o Oden. Porque o Oden conseguiria vencer o Kaido, só não venceu porque o Kaido recebeu ajuda externa. Então, se a gente for consertar esse ditado do Kaido, ele vai ficar mais ou menos assim: em 1x1 aposte no Kaido se o outro cara não for o Oden. Porque se o outro cara for o Oden, o Kaido vai ser solado, ou pode ser solado. É claro que o Kaido da atualidade é muito mais forte que aquele Kaido de 20 anos atrás, mas ainda assim o Oden teria vencido ele lá no passado. Aleatório perguntou: qual é a relação da Gel e Libone e do Kuma? Quando ela viu ele escravizado, ela sentiu muito, como se ela conhecesse ele. Cara, ela tava no Reverie como a rainha do reino de Sorbet. Se ela entrou no Reverie como a rainha e não foi descoberta como Gel e Libone, pode ser que ela realmente seja a rainha do reino de Sorbet de verdade, e que aquela forma de velha seja a forma verdadeira dela, e ela fica mudando ali ou alternando à medida com que ela queira com seus poderes. E ela mudou tanto que nem o governo não sabe da verdadeira identidade dela, porque se soubesse teria prendido ela. Ela e os seus poderes são muito necessários para o governo mundial. E o Kuma também é rei do reino de Sorbet, o antigo rei. E eu acho que a relação deles é essa. Pode ser que a Gel e Libone seja a mãe do Kuma, que meio que se aposentou da realeza e passou os poderes pro filho. E aí depois que ele deixou o reino de Sorbet, ela pegou os poderes de volta. É essa relação que eu acredito que eles tenham, e é só o que eu acredito, não tem nenhuma evidência que comprove isso, além do fato dela ter se sentido muito mal por ter visto ele escravizado. Essa é a relação que eu imagino, porque ela tem os poderes que são necessários para o governo mundial, e mesmo na sua forma de velha, eles não reconheceram ela e reconheceram como a rainha do reino de Sorbet. É mais ou menos essa relação aí que eu vejo entre eles dois. Matheus AMV perguntou: Lucas, quais os inimigos que o Luffy enfrentou que o Kid e o Law podem vencer? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, o primeiro inimigo relevante que o Luffy conseguiu vencer foi o Crocodile. Eu acredito que o Law e o Kid poderiam conseguir vencê-lo se eles descobrissem a sua fraqueza. Mas aí nós temos que o Crocodile na guerra de Marineford conseguiu bater de frente ali com o Mihawk e com o Doflamingo e não foi derrotado. E eu não vejo nem Kid e nem Law conseguindo bater nesses dois. Então, se eles descobrissem a fraqueza do Crocodile, ou se eles utilizassem o Haki do armamento, eles poderiam vencer. Mas eu não vejo eles conseguindo vencer aqueles caras que o Crocodile bateu de frente. Eu acho que eles poderiam vencer sim, mas eu tenho dúvidas sobre isso ainda. Com o Enel, o Kid teria muita vantagem para utilizar ou para se defender dos seus raios. Porque ele poderia utilizar o metal, ele poderia utilizar ouro como proteção, e esse ouro estaria meio que sendo controlado por um campo eletromagnético, que faria com que esse metal não tocasse diretamente no Kid. Então ele estaria meio que protegido e não seria atingido pelos raios do Enel. Já o Law poderia se defender utilizando o Room, e também utilizaria o Haki do armamento para atacar o Enel. Eu acredito que eles também poderiam vencer. Depois disso nós vamos lá pro Rob Lute. Eu acho que os dois poderiam vencer sim. Depois também tem o Gekomoria. Acho que eles conseguiriam vencer também. Nós vamos lá para a Ilha dos Tritões, onde o Luffy derrotou o Rody Jones. Acho que os dois também derrotariam facilmente. Aí lá em Punk Hazard tem o Caesar Clown. Acredito que eles também conseguiriam vencer sem muita dificuldade. Já chegando em Dressrosa, aí como eu já falei, eu não acho que eles conseguiriam bater no Doflamingo. O Law não conseguiu, acredito que o Kid também não conseguiria. Chegando em Holy Cake, eu não acredito que eles conseguiriam vencer o Katakuri, porque foi muito difícil pro Luffy vencer. Foi muito suado e o Katakuri teve que dar uma colher de chá para que o Luffy pudesse evoluir para vencer. Então eu não acredito que nem Law e nem Kid conseguiriam vencê-lo. Chegando no Kaido, aí mesmo é que eles não conseguiriam vencer de vez. Eu acredito que precisaria dos três juntos para que eles pudessem lutar
lutar contra o Kaido e ter alguma chance. Agora só os dois ou 1x1 entre cada um deles eles não teriam nenhuma chance. Thalita Aguiar perguntou: qual é a relação do Sanji e do Zoro? Eles são amigos? Se ver, manda salve. Um salve pra você, e respondendo a sua pergunta, a relação do Sanji e do Zoro é bem difícil de se mensurar ou de se dizer se eles realmente são amigos ou não, porque eles têm perspectivas totalmente diferentes, eles são extremamente opostos, e eles não navegariam juntos em um mesmo navio se não tivesse um elo de ligação para fazer isso, que nesse caso é o Luffy. Muita gente me pergunta, e se o Luffy morrer, os Mugiwaras ainda continuam navegando? E a minha resposta é não, porque o Luffy é o elo que liga todas essas personalidades diferentes. Nós não teríamos ali Sanji e Zoro se não tivesse o Luffy como elo de ligação ligando essas duas personalidades opostas. Agora, falando mais sobre a relação entre eles, é bem difícil de se dizer, como eu já falei anteriormente, porque eles são extremamente opostos. Mas além disso, eles também são amigos e confiam plenamente um no outro e nas capacidades que um e que o outro tem. Eles sabem até o limite que um pode aguentar e eles também se preocupam um com o outro. Eu já vi vezes que o Sanji já se preocupou com o Zoro, porque o Zoro ficou meio acabado em uma batalha, e o Zoro também já se preocupou com o Sanji. Nós temos um momento lá na batalha contra o Kuma, que o Sanji queria se sacrificar, mas o Zoro percebeu que ele morreria e ele sabia que tinha mais capacidade para aguentar todo aquele ataque, toda a dor do Luffy. Então ele já apagou o Sanji por saber que ele não tinha capacidade para aguentar todo aquele dano, e ele sabia das suas próprias capacidades e de que teria uma chance que ele pudesse sobreviver. E acabou que ele sobreviveu. Então, por mais que eles sejam opostos, eles ainda são amigos e sabem das capacidades um do outro, e confiam plenamente naquilo que eles podem fazer. E por mais que a gente diga, o Zoro está acima do Sanji por os seus feitos ali individuais, no momento em que os dois estão batalhando, não tem essa de quem é mais forte. Eles se equilibram e acabam sempre saindo empatados nas suas batalhas. Então essa é a relação do Sanji e do Zoro. É meio difícil de se entender, mas é exatamente isso mesmo. Cheat Pesadão perguntou: se o Doflamingo fugir de Impel Down, ele pode falar para o mundo todo o que é o tesouro de Marijos como uma forma de vingança? Ou ele pode se aliar ao Luffy na última guerra contra o governo mundial, já que ele também queria destruir o governo e os dragões celestiais? Cara, de todos os inimigos que o Luffy já derrotou, o Doflamingo é o único que eu não consigo ver se aliando ao Luffy ou voltando para ajudá-lo de alguma forma. E também não acredito que ele utilizaria ali sua carta na manga contra o governo mundial só por pura birra, só por ele ter sido preso ou algo do tipo. O Tesouro Nacional de Marijos, ou esse segredo, é uma carta que o Doflamingo pode utilizar de várias maneiras. E isso não significa só revelar para o mundo todo como forma de vingança. O que o Doflamingo quer é ter uma vida tão boa quanto ele tinha quando era um Tenryubito. Então ele não vai utilizar essa carta na manga só revelando para o mundo inteiro o que é o Tesouro Nacional de Marijos. Em virtude disso, eu vejo duas possibilidades para o Doflamingo caso ele consiga fugir da prisão de Impel Down. A primeira delas é ele se aliar ao bando do Kaido, sendo que desde o início o plano dos dois era virar o mundo de cabeça para baixo, era criar ou iniciar a maior guerra que esse mundo já viu. E desde o início também os planos do Oda era colocar o Doflamingo no bando do Kaido. Ele seria ali uma das calamidades, e ele também fecha ali o grupo deles como o Joker. Nós temos o Joker, o King, o Queen e o Jack. Ele fecharia ali as quatro calamidades, só que o Oda utilizou ele antes, e ele não teve a oportunidade de ir para o país de Wano. Então, ou ele voltaria para o bando do Kaido, ou a segunda possibilidade é dele utilizar o Tesouro Nacional de Marijos a seu favor, para realmente ter as regalias que ele tinha quando era um Tenryubito. Aí ele iniciaria de volta ali os seus negócios no submundo, sem ter que ser perseguido pelo governo mundial ou pela marinha, ainda pelo risco dele revelar o que é o Tesouro Nacional de Marijos. É mais ou menos isso que eu vejo pro Doflamingo. Yuri de Oliveira perguntou: como faz para um pirata sair da Grand Line?
Eu sei que a marinha tem os barcos com fundo de Kairoseki, mas os piratas até hoje eu não vi explicação e teve muitos que saíram. Bom mano, a principal forma de sair da Grand Line é pelo Calm Belt, mas aí nós temos dois problemas para os piratas conseguirem passar por ele. O primeiro é que não tem corrente para que os navios possam velejar, e o segundo são os monstros marinhos. Como você falou, a marinha tem ali os navios revertidos com Kairoseki, que emite a mesma energia do mar, então quando seus navios passam, os reis dos mares não sentem ou não percebem a presença deles. Agora, o que fazer quando se trata de um pirata? Aí a gente tem que pensar que quanto mais a gente adentrou na história do mundo de One Piece, mais a gente foi conhecendo como esse mundo funciona. Primeiramente que mais pra frente a gente viu que os navios são feitos com a madeira mais resistente, que podem meio que passar por isso sem muita preocupação do navio ser destruído. Tem também um sistema mecânico nos navios que fazem girar aquelas coisonas gigantes que eu esqueci o nome e fazem os navios navegarem sem precisar de uma corrente para que eles possam velejar. Então eles têm esse sistema que os navios piratas podem navegar pelo Calm Belt sem precisar de vento. Aí nós temos as criaturas que podem atacar esses navios, e isso pode ser respondido com piratas fortes lutando contra essas criaturas. Nós temos que os Mugiwaras facilmente, hoje em dia, conseguiriam bater de frente com essas criaturas até conseguirem passar com seu navio. Pode ser que o Haki do Rei também funcione e intimide essas criaturas, e aí os piratas podem passar. Os exemplos que a gente tem são o Zef, o Perna Vermelha. Ele conseguiu passar porque era um pirata muito forte. O Don Krieger conseguiu passar também, mas o seu navio foi todo arrebentado. E a gente pode dizer que foi pura sorte. O Mihawk é um pirata muito forte que não teria problema nenhum em conseguir passar por ele, e também pode ser que aquele seu naviozinho tenha um sistema mecânico que faça ele poder velejar ou navegar sem precisar necessariamente de vento. Então, à medida que a gente foi entrando mais e mais na história do mundo de One Piece, a gente percebeu que pode sim, ou tem possibilidade que os piratas possam passar sem ter os seus navios ali revestidos com Kairoseki. João Pedro perguntou: o despertar das Loigias são os mesmos que os despertares das Paramécias, que conseguem transformar tudo que toca no elemento que controla? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, é basicamente isso sim. Tudo que o Oda já nos revelou sobre o despertar faz a gente pensar que o caminho que as Logias vão seguir é exatamente esse sim. Ou pode ser que ele deu outras dicas que a gente ainda não pescou, e pode ser que no futuro ele vá revelar. O despertar das Zonas a gente já viu lá em Pell Down, o despertar das Paramécias que criam alguma coisa a gente também já viu, tem Paramécias que não criam nada, que a gente também não sabe qual poderia ser o seu despertar, mas levando isso em consideração, pode ser que seja transformar alguma coisa em seu elemento, aquilo que ele pode fazer ou ampliar ainda mais as suas capacidades para tornar o seu poder mais apelão. Mas indo para as Logias, a gente vê que o caminho que elas podem seguir é exatamente esse, das Paramécias que criam alguma coisa. A gente pode ter o exemplo do despertar lá em Punk Hazard, na batalha entre a Kainu e a Aokiji, que mesmo depois da batalha, um lado da ilha continuou com neve e o outro lado da ilha continuou com lava. Pode ser que eles tenham transformado a ilha com seus despertares, e depois que eles saíram ou que a batalha terminou, a ilha continuou da mesma forma, porque ela foi mudada completamente pelo despertar dessas Logias. Mas pode ser que no futuro o Oda mostre outra coisa totalmente diferente. Nunca se sabe o que tem na cabeça do Oda, mas pelo que a gente tem até o momento é exatamente isso sim. Vou pegar uma do Instagram aqui que foi mandada pelo Henry Gabriel. Ele perguntou: por que o Barba Branca não foi vingar a morte do Oden, sendo que ele foi o único homem que ele chamava de irmão em sua tripulação? Tendo em vista que ele mandou o Ace caçar o Barba Negra por matar um membro da tripulação, um tripulante muito menos próximo ao Barba Branca do que o Oden era. Então faria sentido o Barba Branca ir vingar a morte do seu irmão, pois procurou vingar alguém bem menos querido.
Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, primeiramente a gente tem que entender a relação do Oden com o Barba Branca. O Barba Branca considerava o Oden como um irmão, porque ele não viu o Oden como alguém que tinha que ser protegido, como qualquer outro dos seus filhos. Ele viu o Oden ali como alguém tão forte quanto ele, ou como um parceiro de tomar saquê, cachaça, ou alguma coisa do tipo. Mas o Oden também fazia parte da sua família como qualquer outro membro. Não é que ele era mais importante, ele fazia ali parte igualmente como qualquer outro filho. E não foi o Barba Branca que mandou o Ace ir atrás do Barba Negra, foi o próprio Ace que quis ir. O Barba Branca só disse isso, que tinha mandado o Ace ir atrás do Barba Negra, porque foi lá na guerra de Marineford. Ele quis dizer, foi culpa minha, por isso que eu estou aqui para salvar o meu filho. Mas de início sempre foi o Ace que quis ali meio que se vingar por causa da morte do Teach. Agora, por que o Barba Branca não foi se vingar do Kaido por ter matado o Oden? Primeiramente que uma guerra entre dois Yonkous vão ter inúmeras mortes, então o Barba Branca perderia mais outros filhos. Ele só luta lutas que ele pode vencer ou que ele pode ter o seu objetivo cumprido, como por exemplo quando ele lutou ali para salvar o Ace. Ele não se importava em lutar uma guerra para salvar a vida de um filho, mas depois que o Oden morreu ele não poderia mais ser salvo. Então Barba Branca não tinha mais o que fazer. Ele poderia guerrear com o Kaido, mas o Oden não voltaria à vida, e ele perderia inúmeros outros filhos. Então eu acho que foi por isso que ele não foi se vingar. No caso do Ace, partiu do próprio Ace. Ele quis se vingar do Teach, porque o Teach fazia parte da sua divisão. Pode ser que se o Teach fizesse parte de outra divisão, ninguém teria ido atrás dele não. Partiu exatamente do próprio Ace. Orochi perguntou: Sogeking, por que no arco do Arlong, quando o Luffy é arremessado no mar e afunda, ele ainda consegue utilizar os seus poderes, esticar a cabeça dele para fora da água para poder respirar? Mas se o mar anula os poderes de Akuma no Mi, como ele conseguiu se esticar? Bom mano, o mar em si não retira os poderes das Akumas no Mi, ou não inibe os seus usuários de utilizarem os seus poderes. Na verdade, o que o mar faz é deixar os usuários fracos e não permitir que eles possam nadar. E aí eles não conseguem por si só utilizar os seus poderes, porque eles estão fracos demais para conseguir. Mas o mar não inibe os poderes do usuário de Akuma no Mi. O que faz isso realmente é o Kairoseki, que é um mineral ali que tem as mesmas propriedades do mar, ele sim inibe os poderes de Akuma no Mi. Se uma pessoa tiver com a corrente de Kairoseki, ela não vai conseguir utilizar os seus poderes, além de também ficar fraca. No caso do Luffy ter sido jogado no fundo do mar, ele por si só não poderia ter esticado seu pescoço até na superfície, mas não porque ele não pudesse, porque ele estava cansado demais ou fraco demais para fazer isso. E aí ele precisou da ajuda de outras pessoas. Mas já aconteceu do Luffy estar dentro do mar, só que o seu corpo estava envolto em uma bolha, e ele não estava diretamente ligado ou tocando no mar, ou ele não estava diretamente no fundo do mar, e ele ainda assim conseguiu jogar o seu punho para fora e utilizar os seus poderes, com muita dificuldade, mas ele conseguiu. E isso quer nos dizer que o mar não retira os poderes de Akuma no Mi, ou não inibe os poderes de Akuma no Mi. Na verdade, ele deixa os usuários fracos. O que inibe os poderes de Akuma no Mi é, na verdade, o Kairoseki. Eu vou pegar uma do Instagram aqui que foi mandada pelo Pedro Vitor. Ele perguntou: Lucas, qual o nível de poder do Yamato? Ele tem o mesmo nível de poder de um comandante de Yonkou? Tamo junto. Cara, se a gente considerar que por ser filho do Kaido ele já é um monstro, e todos os filhos de figurões são monstros no mundo de One Piece, pegando como exemplo o Katakuri, filho da Big Mom, o Eduardo Evil, que é supostamente o filho do Barba Branca, o Luffy, que é filho do Dragon, se a gente pegar que os filhos dos figurões são tão fortes quanto seus pais, ou que estão mais próximos de chegar ao nível deles, a gente já pode considerar que o Yamato é muito forte, mas muito forte mesmo. E também tem todas as pretensões que o Kaido tem em cima dele.
Eu não posso dar muitos spoilers aqui, ou eu não vou dar spoiler do mangá, mas o personagem que lutou contra o Yamato já foi para sua última forma, isso no mangá, e não brincou com o Yamato. O que isso significa? Significa que o Yamato é um personagem muito forte, que esse outro personagem que foi lutar contra ele teve que usar sua última forma para não brincar com ele. E disso a gente já pode inferir que o Yamato é sim nível de comandante de Yonkou, e eu posso até considerá-lo, isso pra mim, ele é até mais forte que o King, que é considerado ali o mais forte das calamidades. Pra mim o Yamato tá acima dele e mais próximo do nível do Kaido. Não que ele seja ali comparado com o Kaido, mas o que está mais próximo de chegar lá. Mas se ele entrar para os Mugiwaras, qual será o seu nível de poder? Em qual posição que ele fica? Pra mim, vendo ali todo o nível de poder dele e todos os feitos do mangá até o momento, se ele entrar pro bando dos Chapéus de Palhas, eu vejo ele como o segundo mais forte. Isso se o Jinbe, o Zoro e o Sanji não tiverem grandes feitos no mangá ou nessa guerra aqui. Dependendo dos feitos dele, eu mudo a minha opinião, mas até esse momento, se o Yamato entrar pro bando, ele entra como o segundo mais forte. E vocês, o que acham? Acham que o Zorão ainda sola? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Pedrinho perguntou: o Garp mataria o Akainu em Marineford? O Sengoku salvou o Garp ou o Akainu, segurando ele no momento da fúria? Cara, eu acredito fortemente que o Garp mataria o Akainu sim, isso se o Sengoku não tivesse parado ele. Muita gente acredita que não e apostaria no Akainu, primeiro por ser fanboy dele e segundo por subestimar o Garp por estar velho. Mas se a gente for pegar os velhos do mundo de One Piece e ver tudo o que eles conseguiram fazer, vão ver que eles são fortes sim. O primeiro deles é o Rayleigh. O Rayleigh conseguiu parar ali o Kizaru, não deixou que ele prendesse os Mugiwaras e o Kizaru não conseguiu vencê-lo. A única coisa que tinha de ruim ali no Rayleigh é que ele não queria estender a batalha por já estar velho, então a resistência dele estava mais baixa. O Barba Branca conseguiu fazer um estrago na guerra de Marineford e só não foi maior por causa da sua doença. O Akainu só conseguiu acertar ele por sua doença, ela atacou no meio da guerra e aí ele teve uma chance de acertar diretamente o Barba Branca. Se não fosse isso, ele nem teria conseguido. Pode ser que ele tivesse outra chance mais pro final da guerra com o Barba Branca já cansado, mas pela doença ele atingiu muito antes. E aí nós temos o Garp, que mesmo estando velho, ainda é o herói da marinha que batia de frente com o Barba Branca, com o Roger, com o Shebeck. Então eu acredito que a fraqueza dele atualmente também seja a resistência por estar velho. Mas ele não precisaria de muito tempo para matar o Akainu não. Ele só queria um tempinho ali para arrebentar o Akainu, depois que ele tivesse morto acabou. Então eu apostaria sim que o Garp mataria o Akainu nessa situação. Isso se o Sengoku não tivesse parado ele. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder. Pode ser até que eu já tenha respondido, vai estar aparecendo uma playlist aí na tela final e você dá uma assistida para ver se eu já não respondi a sua pergunta. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!